Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje não temos o café com a palavra do Senhor e nem domingo, só na segunda, já com o café com a palavra do Senhor. E hoje, São João, apóstolo evangelista. Ouçamos as leituras, o que Deus ele quer chamar a nossa atenção. JN 20, 2-8. JN 20, 2-8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Iocat 305. Quais são as três virtudes teologais? 305. Quais são as três virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Chamam-se teologais porque têm o seu fundamento em Deus, referem-se imediatamente a Deus e são para nós o caminho pelo qual atingimos Deus diretamente. 1812 a 1813, 1840. Inspiração, Saint Padre Pio. Defined. Fixa seu olhar sempre naquele que te guia e na pátria celeste a qual ele te conduz. Teria que se importar se seu caminho seria pelo deserto ou pelos campos, sabendo que Deus está sempre contigo e que encontrarás a gozosa eternidade. Deixa eu ver aqui a repercussão. Não tem. Vamos agora para a Santa Homilia. Aleluia, 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 aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São João Evangelista, aquele que aqui no texto nós escutamos, que é dito sobre ele que ele é o discípulo amado. E olha que interessante a liturgia deste dia. Maria Madalena corre, depois Pedro e o outro discípulo correm também. Há pressa, mas não é uma agitação vazia. É o movimento da fé nascente que vemos neste texto, que ainda não compreende tudo, mas que já arde no coração. A ressurreição, em seu primeiro anúncio, não vem como uma resposta clara, mas como ausência. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram.
Esse texto pascal, um texto de Páscoa, lido no tempo do Natal, revela que o presépio já traz a sombra da cruz e que a ressurreição já vem implícita na encarnação. O Verbo se fez carne, nasce para este mundo, vence a morte e nos faz nascer para Deus. Então, encarnação e ressurreição estão interligados quando lemos esse texto nesse tempo propício que é o tempo do Natal. A fé não começa, irmãos e irmãs, com a aparição. Proteção solar dermatológica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e um outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São João Evangelista, aquele que aqui no texto nós escutamos, que é dito sobre ele que ele é o discípulo amado. E olha que interessante a liturgia deste dia. Maria Madalena corre, depois Pedro e o outro discípulo correm também. Há pressa, mas não é uma agitação vazia. É o movimento da fé nascente que vemos neste texto, que ainda não compreende tudo, mas que já arde no coração. A ressurreição, em seu primeiro anúncio, não vem como uma resposta clara, mas como ausência. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esse texto pascal, um texto de Páscoa, lido no tempo do Natal, revela que o presépio já traz a sombra da cruz e que a ressurreição já vem implícita na encarnação. O Verbo se fez carne, nasce para este mundo, vence a morte e nos faz nascer para Deus. Então, encarnação e ressurreição estão interligados quando lemos esse texto neste tempo propício que é o tempo do Natal. A fé não começa, irmãos e irmãs, com aparições, mas com um túmulo aberto. É preciso entrar neste túmulo que está aberto e vazio, como Pedro e o discípulo amado, São João Evangelista, que celebramos neste dia, para que ali comece a nascer o grande mistério do encontro. Ali não há explicações, apenas sinais silenciosos. A pedra removida, as faixas, o linho. A ressurreição, irmãos e irmãs, não se impõe, mas se revela a quem tem o olhar da fé. O túmulo está vazio, não por engano, mas por promessa. O corpo não foi levado, foi glorificado. E este corpo glorificado nos glorificará um dia também. O silêncio do túmulo é o início da palavra que ressuscita e gera vida. E essa palavra gera também vida na nossa vida, por isso, abramos o nosso coração no dia de hoje. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São João Evangelista, rogai por nós.